Sim, a sua Bíblia. Faça uma declaração de fé essa noite, dizendo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nesta noite, eu declaro que serei abençoado através da palavra de Deus. A minha vida será transformada, será abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, hoje, esses dias, melhor dizendo, se comemora o aniversário da igreja, do segundo ano, e eu quero trazer uma reflexão sobre o tema, o privilégio de ser igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo 32. Efésios capítulo 5, versículo 32, apenas este verso, que diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amados, privilégio que nós temos em sermos igreja, em fazermos parte da igreja de Cristo nessa terra. É um privilégio tão grande que muitos não conseguem nem imaginar o que significa ser igreja, fazer parte do rebanho do Senhor nesta terra. A igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma ideia de homens, mas a igreja nasceu no coração de Deus. Amém. A igreja é uma instituição divina, Glória a Deus. onde o próprio Deus a estabeleceu, onde o próprio Deus a formou, onde o próprio Deus a edificou. E ao longo da história, porque a igreja não tem 10, 20, 100 anos, a igreja tem mais de 2000 anos de história. E ao longo da história, a igreja do Senhor, eu me refiro ao organismo vivo de Deus na terra, que é os salvos em Cristo, independente de placa denominacional, independente de nação, independente de língua, de povo, de etnia, mas a igreja, povo de Deus, na face da terra, com mais de 2000 anos de existência, ao longo deste tempo, sofreu muitas lutas, muitas perseguições, grandes governos, reis e autoridades se levantaram contra a igreja. Às vezes nós hoje servimos a Deus e somos privilegiados, que podemos nos prepararmos para virmos à igreja, nos arrumamos, pegamos a nossa Bíblia e nos dirigimos à casa do Senhor, muitas vezes já cantando, adorando, orando no meio da rua, no meio do caminho, e ninguém nos impede de fazer isso. Temos uma liberdade, um privilégio que nós temos de nos reunirmos no templo e adorarmos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, a igreja sofreu muitas perseguições. Só que tem uma coisa: quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais tentavam parar a igreja, mais a igreja avançava. Quanto mais tentavam destruir a igreja, mais a igreja se fortalecia. Eu quero que nesta noite o meu e o seu coração possa se alegrar no fato de que nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa igreja, que não é uma igreja derrotada, que não é uma igreja fraca, que não é uma igreja desprezível, mas é uma igreja gloriosa, é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante. Nós fazemos parte deste povo, nós fazemos parte desta igreja, essa igreja que não recua, essa igreja que não desiste, essa igreja que não olha para trás.
sobre si alguém que é maior, que é soberano e que é Senhor. Essa é a razão de sermos igreja, amados. É um privilégio maravilhoso. Eu e você, nós estamos aqui com essa consciência de que nós fazemos parte deste povo, de que nós fazemos parte desse rebanho, que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas aqui na terra nós olhamos com alegria, com prazer, e muitas vezes celebramos o fato de fazermos parte de determinada escola, de determinado grupo, de determinada empresa, de determinado trabalho, mas nada disso se compara ao privilégio de você fazer parte da igreja de Cristo. Glória a Deus! Nada se compara a este privilégio. É verdade, Jesus. Se dependessem dos homens, dos algozes da igreja, a igreja não existia mais. Só que tem uma coisa: todos aqueles que se levantaram contra a igreja, que tentaram parar a igreja, hoje, eles é que não existem mais. O Império Romano, um dos maiores impérios da história, com todo o seu poder, com toda a sua força, quantas vezes tentou destruir a igreja? Ninguém imaginava que um dia esse império iria cair por terra. Glória a Deus! Iria ficar para trás, em ruínas, mas a igreja continua marchando, triunfante para a glória de Deus. Mas quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está ensinando acerca do relacionamento entre esposo e esposa. A partir do versículo 22 até o versículo 33, ele vem aconselhando o casal como deve viver a vida cristã no lar. E o Espírito Santo traz à mente do apóstolo Paulo para comparar o relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo com a igreja. Ele toma este relacionamento forte de Cristo com a igreja como exemplo para o casal. E mostra aí, amados, que coisa maravilhosa. A razão da igreja avançar, a razão da igreja não cair diante dos ataques do inimigo. Ele diz o seguinte: a igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele diz: porque o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Porque a igreja não está caminhando sem direção. A igreja não caminha nessa terra como alguém que não sabe onde está e nem sabe para onde vai. Pelo contrário, a igreja, ela sabe aonde está e sabe exatamente para onde está indo. Glória! Nós temos um cabeça. Amém! E essa palavra significa que nós temos alguém que tem autoridade sobre a nossa vida. Aleluia! Nós temos alguém que está sobre nós. A igreja nunca ficou e nunca ficará desamparada, porque ela tem cabeça. Aleluia! O cabeça é Cristo. Ou seja, quando nós somos igreja, meu irmão, significa que nós estamos debaixo da autoridade, da proteção de Cristo. Quem mexe com a igreja, mexe com o dono da igreja. Quem mexe com a igreja, mexe com o cabeça da igreja. As Escrituras revelam que esse próprio apóstolo Paulo, quando ainda era chamado Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja. Chegando na estrada de Damasco, o Senhor se revelou para ele, ele caiu do cavalo, e o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que
me persegues. Ele disse, mas quando, Senhor, te persegui? Quando ele perseguia os discípulos do Senhor, a igreja do Senhor, ele estava perseguindo o próprio Deus, o próprio Jesus. É um privilégio sermos igreja, querido, porque para alguém chegar até nós, ele precisa passar por Deus primeiro. Deus está à tua frente, Deus está à tua frente, o Senhor é contigo, querido. Ninguém pode tocar em você, porque você é igreja, você é menina dos olhos de Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Nós temos um cabeça, esse cabeça é Cristo. Nós temos um líder, nós temos um Senhor, nós temos um dono. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem dono. Amém. Aleluia. Você tem dono. A igreja tem um dono. Aquele que pagou o preço por ela. Aquele que derramou sangue por ela. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós estamos debaixo da sua autoridade. Significa também que, como cabeça, é Ele que dirige, é Ele que comanda, Ele que direciona. O pastor já falou sobre isso aqui. Que Deus é quem determina, que Deus é quem conduz. Nós somos apenas servos. Na igreja nós não determinamos nada, nós não dizemos, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha maneira, tem que ser do meu modo. Não, meu irmão, nós não temos esse direito, porque o cabeça é Cristo, é Ele que diz como quer a igreja, como a igreja tem que viver, como a igreja tem que andar, como a igreja tem que servir. É Cristo quem determina, porque Ele é o cabeça da igreja. A inspiração vem dele, a direção vem dele, o comando vem dele. O pastor, como anjo da igreja, está em comunhão com Cristo para ouvir dele e para transmitir o que ele está mandando. Mas tudo vem dele, porque ele é a fonte. Cristo é a fonte. Aleluia. É dele que emana a graça, Glória a é Deus. dele que emana a unção, é dele que emana o poder. É Ele quem opera, é Ele quem realiza. Diz a Bíblia que Ele realiza o operar conforme o seu querer e o seu efetuar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja está aqui porque Jesus está aqui. Essa igreja está de pé porque Jesus é o cabeça dessa igreja. Glória a Deus. E Paulo diz assim, que Cristo amou e ama a sua igreja a ponto de se entregar por ela. Ninguém para a igreja, meu irmão. Sabe por quê? Primeiro, porque Jesus é o cabeça dela. Segundo, porque Jesus ama a igreja incondicionalmente. Ele ama a igreja. Ele se entregou pela igreja. Ele deixou a sua glória, o seu trono à destra do Pai, se fez homem, habitou entre nós, sofreu, foi rejeitado, foi criticado, foi traído, foi crucificado, mas Ele não desistiu em nenhum momento, porque Ele ama a igreja. E porque Ele ama, Ele se entregou por mim e por você. É muito fácil você até abrir mão de alguma coisa que você tem. Você pode até dar alguma coisa que você tem. Mas Jesus, Ele não apenas nos dá uma bênção, Ele apenas não dá alguma coisa para nós, mas Ele deu a si mesmo por nós. Ele se entregou por nós. E essa entrega foi a demonstração do seu grande amor pela igreja. As Escrituras dizem